Bom dia. Deu certo? Obrigada. Bom dia. Eu me chamo Ana Kátia, trabalho na BIREME, na parte de desenvolvimento, principalmente na área de fontes de informação referenciada, com o desenvolvimento da parte mais de Lilacs, de LidaBay Web. Essa apresentação que eu vou fazer hoje, ela vai ser bem técnica. Vai ser sobre, na verdade, MX e configuração no LidaBay Web, para quem usa o LidaBay Web para alimentar não só a Lilacs, como uma outra base de dados. Porque quem utiliza a Lilacs tem que usar somente, né, os campos auxiliares fornecidos pela BIREME, que é controlado. Mas quem usa para alimentar outras bases pode colocar, né, mais títulos no campo do título de revista ou fazer outras adaptações no LidaBay Web. Então nós vamos começar. Eu vou compartilhar aqui meu computador. Eu vou fechar isso daqui, Mori. E aí, compartilhar. Apareceu para vocês? Alguma coisa? Não, tem que escolher, né? Ah, é verdade. Desculpa. Vou minimizar isso aqui, tá? Eu vou falar em português, então se alguém não entender ou estiver falando muito rápido, pode aí levantar a mão ou falar com o Mori, escrever no chat que ele me avisa. Então eu vou falar bem devagarzinho. Esse é o LidaBay Web, todo mundo deve conhecer, né? Então, aí eu vou mostrar agora, eu vou entrar como documentalista e mostrar o que a gente vai alterar. Um novo documento, sem indexação, eu vou colocar só como exemplo. Como eu vou falar de títulos de periódico, eu vou escolher série periódicas e vou mostrar o que vai ser alterado. Primeiro, eu vou atualizar a lista de títulos, que é controlado, e vou incluir mais 2 títulos, e vou deixar um arquivo separado, porque sempre que houver atualização dessa base, vai poder ser incluído os títulos a mais que vocês precisam para manter no LidaBay Web. E também vou alterar esse campo base de dados, né, que é o campo da tag 4, que está escrito Lilacs, a gente vai fazer uma base auxiliar para ele também. Então eu vou deixar eles aqui guardadinho. E eu quero falar de outras coisas também. Uma é que a gente tem uma wiki da BIREME. Deixa eu entrar aqui na telinha principal dela. Porque aqui tem bastante documentação, tanto da Lilacs, que é o que a gente vai usar também, quanto do CISIS, né? Tem em português, mas eu acho que essas tem em espanhol também. Então, quem quiser abaixar os utilitários do seu IS para fazer essa manutenção, é nesse site que abaixa aqui, da wiki da BIREME. Aí, no caso do LidaBay Web, a gente usa esse utilitário aqui. É o utilitário de CISIS estendida e a chave grande, 1660. Aí tem para as duas plataformas, Windows e Linux. Né? Aí você abaixa no seu computador e normalmente eu coloco no path, se for no Windows, né? Ou num Alia, se for no Linux. 32 bits, Windows. E também tem outras coisas interessantes aqui, como toda a documentação da Lilacs e do LidaBay Web. Né? Vou entrar aqui no da Lilacs. Né? Tem toda a documentação, indexações de revistas, a documentação, as iniciativas. E ver também tem o LidaBay Web. No LidaBay Web tem toda a informação dos manuais, tem o manual da descrição bibliográfica para quem tem dúvida de campos. Tem o dos procedimentos do LidaBay Web. Tem uma coisa bem interessante para o pessoal de informática, que é o dicionário de dados. Eu vou até abrir ele numa outra janelinha para a gente dar uma olhada nele. E também tem as atualizações das bases auxiliares e do DEX. Como eu vou mostrar eu não vou entrar no DEX,
Mas se vocês quiserem, se quem precisar, né, o DEX a gente atualiza só uma vez por ano. Então, o DEX todo ano é necessário fazer atualização no LiuDBI Web. O Flávio está perguntando se o cenário de dados seria bueno atualizar a 1.7. Então, a gente vai atualizar. Ele não está atualizado a 1.7. Então, Flávio, né, você fez uma pergunta no chat que eu não estou vendo e o Mori me passou. Então, a gente tem que fazer a atualização dele mesmo. Ele está um pouco desatualizado. E eu vou abrir aqui também uma janela para o bases auxiliares. Eu vou começar a baixar os arquivos para fazer a atualização do bases e eu vou no dicionário de dados para a gente dar uma olhadinha. Então, aqui, na atualização de bases auxiliares, o que ele atualiza? Os títulos das revistas e os centros cooperantes, porque quem pode usar o LiuDBI Web é só quem é centro cooperante da BDM e só tem os títulos que foram aprovados pelos comitês da LILACS. Então, são duas bases controladas. No caso aqui também tem os pré-codificados da parte de indexação, mas não é nem sempre tem, só quando a gente lança um DEX e tem alguma alteração, aí a gente inclui ele. Ou bases que a gente, assim, precisa atualizar, a gente acaba incluindo. Né? Então aqui tem sobre atualização, é importante fazer cópia de segurança, e aqui, abaixar arquivo para atualização. Como eu estou aqui no micro, eu vou abaixar o do Windows. Deixa eu só abaixar, começar a baixar aqui. Vou fazer download. Então, aí o que ele tem? Ele tem um leia-me e um outro arquivo. Ele tem esse bases. Eu vou extrair numa área temporária, que é temp. Pronto. É rapidinho. Enquanto ele vai abaixando, deixa eu dar uma olhadinha aqui se ele já baixou. Ah, já baixou. Esse bases aqui. Então eu estou abaixando numa pasta temporária, mas se vocês quiserem, pode abaixar direto no bases do LiuDBI Web. Então o que ele tem? Né, ele tem a estrutura de diretórios, aí é o comum, é onde ele tem as pastas das bases auxiliares, tem a de centros, a de precode, como eu falei, e o que a gente vai alterar vai ser o do títulos de revista, ele chama LiuTitle, a base. Né, então a gente já vai mexer nele. Eu vou deixar ele guardadinho aqui. E vou entrar um pouquinho no dicionário de dados. Então, o que tem nesse dicionário de dados? O Flávio deve conhecer. Se ele perguntou, é que ele sabe também que está desatualizado. A gente precisa atualizar. Né? Para mim, aqui tem todas as bases auxiliares. Deixa eu ver aqui. Tem a estrutura. E tem... Dá para ver? Tá dando para ver? Então, tem todos os campos que tem na XLILACS, que é a base que tem a configuração dos campos do LiuDBI Web. Que no LiuDBI Web você pode fazer customizações. Quando você faz essa customização via sistema, aí fica gravado nessa base que chama-se XLILACS. Então, dá para ver ou está muito rápido? Então, toda a informação está aqui. E agora, como a gente vai mexer na XLILACS, ou na LiuTitle, que é a lista de revistas que eu vi que a Renata acabou de entrar, que a gente tira dela, né? Ela que alimenta no SEX-DOS, ela que alimenta a Title, que automaticamente é fornecido para a LILACS. Então eu vou lá no XLILACS, aí tem todos os tipos, tem o tipo C, tem o tipo R, tipo E, aí ó, base de dados do sistema, o param, que é a base de dados de configuração, user, que é a base de usuários, a base de mensagens, quando aparecem as mensagens de erro, o código, os centros cooperantes, aí tem vários, e aqui tem a Title e a LiuTitle, a gente vai atualizar a LiuTitle que o LiuDBI Web usa. Na verdade, o que a gente precisa? Uma tag com um campus, uma tag 150 com o título abreviado. O título abreviado a gente usa do ISSN, é o que usa na SEX.
né? Aí também tem esse 116 não é obrigatório, que é o título, né, com 160, que é o título com letra maiúscula e sem acentos, e esse é importante, o 920, que é o código do centro cooperante. É que quando ele não, quando um centro está tentando indexar a revista de outro centro, ele só dá um alerta em amarelinho, avisando, olha, essa revista pertence a outro centro, então é importante pôr. E como ele está, o Flávio falou mesmo, está desatualizado, eu vou mostrar para vocês que atualmente ele tem mais, mas o restante não é necessário, né? Eu só coloco mais o 400 também, que no caso da metodologia, né, do SEX, a base title é o ISSN. Então, tá bom. Então, só voltando aqui então para a parte de atualização, aqui nesse site ele explica como tem que fazer, né, que tem que entrar, mudar a mensagem, desativar o sistema, aí faz descompacta, né, atualiza, depois ativa o sistema de novo e faz um teste para ver se está tudo. Olá a todos. Hasta ahora, lo que Katia apresentou, há alguma dúvida a respeito do que apresentou? Se queres escrever no chat, se queres falar, por favor. Enquanto Katia tenta fazer a conexão novamente, se tem algumas dúvidas, por favor, pode perguntar agora. Bom dia, vídeo, bem-vindo a você. Bom dia a todos, só mais um minuto e começaremos. Olá, Luz, tudo bem? Só mais um ratito que nós estamos tentando, ocorreu um problema cá e perdemos a conexão. Mas um ratito, Kátia vai a conectar novamente. Dúvidas? Por favor, pode falar. ¿Quieres que Kátia hable com mais despacio ou está bem assim com este ritmo, hablando bem com despacio? Tem que falar com mais despacio ou não? Gracias, Flávio. É que é o tempo de... Vamos a passar as pantalhas com mais despacio. Então, volvemos. Continuaremos com Kátia. Desculpa, eu não só caí do Illuminate, mas foi total. Desligou minha máquina. Então, oi, desculpa. Minha máquina desligou, não só caí do Illuminate, então eu tive que reiniciar tudo de novo. Bom, então a gente estava falando do... Ah, tá, deixa eu fechar. Da atualização, né? Então,
eu já baixei o arquivo de atualização aqui para minha máquina, eu vou mostrar para vocês, né, que ele está aqui no temporário, aí ele baixa aqui no Bases, LibDBI, comum, title, que é o que a gente vai usar. Então, como eu falei, você pode tanto abaixar num temporário, principalmente quem vai fazer essa manutenção de incluir títulos que não são Linux, né? Ou pode fazer direto ou descompactar, extrair os arquivos do arquivo compactado direto no Bases do LibDBI Web, que ele atualiza os centros e as listas auxiliares, como o título de revista e o pré-codificados, né? Essa atualização, né, como eu disse, a do DEX é necessário atualizar uma vez por ano. Mas o do títulos de revistas e o dos centros cooperantes, não. Somente quando a sua instituição, né, recebe, né, ou inclui mais uma revista, que ela vai fazer a indexação, ou um centro novo, aí é necessário fazer essa atualização. Então, aqui tem os arquivos, né? Para quem conhece ISIS, tem o master, né, que é o MST, e o XRF, e os arquivos de invertido. Como a gente vai fazer uma alteração nele, né, vamos incluir mais 2 títulos, nós vamos precisar gerar um novo invertido para ele. Então, eu vou aonde está a instalação do LibDBI, porque esse arquivo não vem no pacote de bases auxiliares. Aqui, essa é a minha estrutura, né, no micro do Mori, está no bireme, www, bases, LibDBI web, comum. Se eu quisesse, eu podia descompactar direto do bases. Como eu vou fazer a alteração, eu não vou fazer assim. Aí eu vou vir aqui no title e vou copiar a FST. Então, aonde eu coloquei, aonde eu descompactei as bases auxiliares, eu vou fazer uma cópia do FST e vou colar lá. Que é no temporário aqui. Temp, bases, LibDBI, comum, title, colar. Pronto, é isso que eu preciso aqui. E fora isso, eu também preciso daquele pacote, né, de utilitários do CISIS, que eu mostrei antes, onde baixar lá na Wiki. Né? Aqui na máquina do Mori já tá no PF. Então, de qualquer prompt do DOS, eu já consigo acessar um MX. Ó, MX. E aqui a versão dele. No caso é o 1660. É. 5. Essa é a versão, né? 5.52 e 1660. Eu vou para o diretório, onde onde eu vou trabalhar. Pronto, é aqui. O que eu tenho aqui? A base de títulos. Né? Então, se eu der um MX aqui, liu title, eu tenho a base. E essa é a estrutura atual dela. Não precisa de todos esses campos para incluir no LibDBI Web. Como eu disse, só precisa do 150 para ele aparecer na listagem. Né? Eu coloco também o 400, mas não é obrigatório. E o 920 é interessante colocar porque ele faz um alerta, né, quando faz o cheque de gravação. Né? Os outros dados é o que vem já da title, que eu uso internamente. Deixa eu dar um X aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai incluir 2 títulos. Eu já deixei eles separados aqui. Dá para ver? Uhum. Então, tá bom. Então, quem apareceu? Agora apareceu? Uhum. Então, quem vai entregar essa informação para a pessoa que vai fazer esse procedimento vai ser a bibliotecária. Ela vai falar assim, olha, eu preciso incluir 2 novos títulos. Então, o que a gente faz aqui? O que eu faço quando eu vou incluir o título? Eu sempre pesquiso no portal do ISSN para pegar o título abreviado certinho
Por quê? Caso a gente entre aquele errado... então, o que é o ISSN? Então o Mori vai explicar o que é o ISSN. Não, é só um número identificador da revista, ¿sí? Creo que tiene também bastante bibliotecólogo, mas é que é necessário ter um número identificador da revista para aparecer. Estou brincando com ele. Então, tem o ISSN, que é esse Instituto Internacional, que ele faz o controle, né, de todos os periódicos, né? Então, e lá ele tem toda a informação. Quem quer um editor que quer que vai criar uma revista nova, tem que submeter aqui no Brasil, no caso tem uma instituição, né, que é o IBICT, que faz essa conversa com esse instituto, que gera esse número, né? Cada país normalmente tem o seu. E então a gente tem acesso a essa base para ter a descrição correta do título. No caso aqui, eu vou pegar 2 títulos, eu vou só fazer uma pesquisa rapidamente, eu vou fazer as 2 pesquisas e vou explicar o porquê. A gente vai entrar 2 títulos, eu peguei os exemplos da base de enfermagem, né? Então um é enferme.atual e esse é o ISSN dele. Então eu vou vir aqui, vou copiar, só para fazer a pesquisa. Tem que ter login, é pago. Espera só um pouquinho. Então, aí ele vem todas as informações, o ISSN, o ISSNL, que pode ser uma revista pode ter mais de um, né? Se tem online, então ele tem todos aqui, todo o cadastro dele. E o que é super importante que a gente pega aqui, né, só fora confirmar se o ISSN é mesmo daquela revista, é pegar a forma do título abreviado que a gente utiliza, né? Se a revista está corrente ou não. Então, é muito importante. E é muito importante pegar certinho essas informações. Então, aqui no caso, o título abreviado, que eu estou pegando aqui desse... Dá para ver, Mori, quando eu marco? Tá, né? Tá. Então, aumentar a fonte? Tá bom, pera um pouquinho, eu vou aumentar. É assim? Tá melhor? Então tá bom. Então aqui, o título dela, que a gente vai utilizar aqui, e a confirmação do ISSN. Eu uso realmente só o ISSN. Tem um outro campo na Liu Titan que usa se o ISSN-L for diferente, eu incluo também no 240, mas aí não é necessário mesmo. E o código do centro cooperante que vai fazer a indexação dessa revista. Né? No caso, é o código que você coloca quando você cadastra o usuário do LiuDBI Web. Então, esse é um exemplo, e eu quero pegar esse exemplo também de baixo, que é o QuidArt. Espera só um pouquinho, vou fazer uma nova pesquisa. Por quê? Porque na abreviação desse outro título, tem uma diferencinha, aqui vou trazer, que é o ponto final. Quando na abreviação tem um ponto final, o último ponto só a gente não coloca. Se tiver ponto no meio, se tiver várias palavras com ponto no meio, a gente coloca. Mas no caso, só o último ponto a gente não coloca porque o formato resolve isso depois. Então a gente tira, por isso que aqui no meu caso está sem. Aí coloco o ISSN, e aqui eu coloquei um código de centro cooperante diferente do meu, só para mostrar o alerta para vocês depois. Para quem não conhece, esse é um formato ID. Tem um utilitário que chama ID2i, que a gente usa para quando usa esse formato. Então, ele é exclamação, ele é um arquivo texto, né, que tem esse formatinho. Então, é exclamação, ID, aí tem 0001. Nem precisava ter esse 001. Se tivesse só 000, ele também aceita. Né? No caso, aqui tem o 1 e tem o 2. E aí ele coloca exclamação, V, né, a tag aonde eu quero que esse campo apareça, que no caso é o 150, e o valor. Exclamação e o conteúdo. E o valor. Aí, como eu também quero o campo do ISSN, então eu vou colocar também a tag 400
com o conteúdo do ISSN e o 920, que é o centro indexador, que eu estou colocando aqui, o BR 1.1, e aí eu repito essa informação no registro de baixo. Se você não conhece como é uma base, você quer fazer um append nela, tem um outro utilitário que é o i2id, né? Eu vou mostrar os dois aqui na linha de comando. Espera só um pouquinho. Aqui. Tem esse que a gente vai usar, que é o id, desculpa, mais devagar, id2i, que converte de ID, né, desse formatinho, né, desse arquivo texto com... Espera um pouquinho. A Dulce está perguntando... Pode, você quer? Esse processo se não realiza... Só pode ser assim também, sem há dúvidas, não há problema em perguntar. Então, Luz do Equador está perguntando, esse processo se lo realiza em BIREME ou cada país lo devemos fazer quando se ingressa na nova revista? A Cátia está falando de uma nova revista não lila, sim? Luz, só quando ela não for Lilacs, porque quando ela for Lilacs, aí tem todo o procedimento, né, que passa pela avaliação dos comitês, né, quando ela é do Brasil, ela vem aqui para a BIREME, quando ela é dos países, aí vai para o Centro Coordenador Nacional, quando ela é das redes temáticas, aí as redes temáticas fazem essa avaliação, né, então... No começo da apresentação, eu acho que eu até falei que é para... Você fala lá? Que é para... Espera só um pouquinho. Então, que é só para quem alimenta outras bases, que não a Lilacs, que nem no Equador. Se você tem a base nacional do Equador, que tem títulos que não são Lilacs, e você quer incluir no LUDBI Web para fazer a alimentação por ele, aí você faz esse procedimento. Mas se a revista for Lilacs, aí como é só mandar para o Centro Coordenador Nacional, se ele for aprovado, né, tem um procedimento que eu mostro depois, né, que você entra num formulário para incluir ele na Lilacs. Tá bom? Então esse procedimento é só para quem... para revistas títulos não Lilacs. Só complementando na coisa, Luz, por exemplo, todo o procedimento que Cátia está fazendo é onde está ubicado e instalado o LUDB Web. Por exemplo, se o LUDB Web está rellenado acá em BIREME, nosso servidor, em teoria, quem deveria hacer isso somos nós. Então, onde está ubicado o LUDB Web é que tem que fazer esse procedimento que Cátia está falando. Então, porque se tiver instalado aqui na BIREME, ele é atualizado com o padrão, né? Só os títulos Lilacs. Então, tá bom. Então, aqui, olha, voltando, se você digitar só id2i, ele mostra o que tem que ser feito, né? Então, você digita o id2i, que é o comando, aí você coloca o arquivo id, né? Create ou append igual e o nome da base, né? Você pode usar essas opções. E também tem o outro comando que eu falei, que é o i2id. Ainda bem que o Chiquinho está aqui. Que é o contrário, né? Que aí você coloca esse comando, a base, e aí ele mostra para você como seria esse arquivo de texto no console. Eu vou até mostrar. É assim. Aqui tem ali o title. Eu só vou dar um count igual a 1. 2, vai. Aí ele mostra como seria, né? Então você pode copiar daqui, colar num arquivo texto, né? E alterar, fazer a alteração que você quiser. No caso aqui, eu já tenho esse arquivo aqui, eu vou salvar ele. Ele não está salvo nesse diretório, eu vou salvar ele nele. Deixa eu ver aqui, temporário, base, LUDBI, comum, title.
Então eu vou salvar aqui com esses dois títulos que eu sei que não são lilacs, que não estão na listagem da base dos auxiliares que eu vou alterar agora, conforme eu falei, né? Então, só vou dar um dir aqui para aparecer, olha, tá ele aqui, né? New title.id. Então, eu vou dar o comando id new, que é o nome do arquivo, create, espera só um pouquinho, deixa eu tirar isso daqui, igual new title. Pronto. Vamos dar um dir de novo, ele vai ter criado o master, ó, ele criou o master, então se eu der um mx new, ele já criou um master para mim, só com esses dois títulos de revistas que eu quero. Agora eu vou apendar ele na new title. Então, o que eu faria? Eu sempre deixaria guardado esse arquivinho, e aí toda vez que eu atualizar, eu vou ter que ir lá, ou se eu quiser incluir um título novo, ou se eu quiser atualizar, aí eu já aproveito, abaixo, faço a atualização e apendo essa base nova, né? Então, quer ver? Se eu vim aqui, se eu vou mostrar ali o title, mas Ctrl, ele fala o próximo MFN, que é o 870. Então, se eu vier aqui e der um from, ele vai me mostrar 869. Ele vai me mostrar o último registro. Então, a gente vai apendar aquela new title nessa new title. Então, é mx new title append, append igual aonde eu quero incluir, new title. Então, agora, essa new title, esses dois registros vão entrar, assim, por último, na new title. Sim. Eu vou fazer, como são só dois, eu vou mostrar. Mas se fosse, assim, vários, eu colocaria menos ao now. Tudo bem? Então, ó, ele vai incluir esse e vai incluir o outro. Pronto, ele já incluiu. Se a gente for agora aqui na new title e dar o mais Ctrl, ó, ele já vai mostrar 872, que ele incluiu esses dois registros. E se eu vier aqui no... Opa, cadê o from? Nesse from, que só tinha mais um, né, que esse era o último, agora eu incluí essas duas revistas novas. O que acontece? Se eu colocar essa base lá no UDB Web, essas duas revistas vão aparecer lá embaixo. Se você quiser assim, tudo bem, não tem problema. Mas se você quiser, você pode dar um sort na base, no campo que você quiser, para ele ficar ordenado por ordem alfabética. Esse é o comando msrt. Se você tiver dúvida de como fazer o comando, é só dar o comando e apertar Enter que ele mostra, né? No caso, o que eu quero? Ali o title. E aí o que eu tenho que colocar? O tamanho que eu vou do campo. Eu vou colocar 100, que ele não deve ser maior do que 100 os títulos. E espaço e o formato que eu quero. No caso, é o V150. Eu vou colocar dessa forma, só para ele padronizar, vírgula, V150, tá tudo bem aí? O meu tá, vírgula MPL e fecha o parênteses. Porque quando tem caixa alta, caixa baixa, ele faz a diferença, ele difere. Quando eu coloco esse comando, né, padronizando, ele deixa tudo em caixa alta, aí eu prefiro assim. Então é só dar Enter. E aí ele já fez. Agora, se eu for lá no from, ó, já vão ser outros, né? Porque ele já está lá no meio, já foi ordenado. Agora, a última coisa, antes de passar o arquivo já pro lugar certo no UDB Web, onde está apontando para o UDB Web, eu vou inverter a base, para incluir esses dois novos títulos. Ele já está no master, eu só vou inverter agora. E o comando é mx, new title, dig.
Uma pergunta de Flávio. Se luego deste procedimento de incorporar títulos no Lilacs, barramos uma atualização de títulos de BIREME, isto não se perde, verdade? Se perde, Flávio, toda vez que você... Então, por isso que ele é um arquivo à parte. Toda vez que você abaixar uma atualização nova, você vai ter que apendar. Se você quiser fazer o sorte e agora inverter. Então, você pode até pegar todos esses comandos e deixar já num script, que você abaixa ele do site da BIREME e já deixa esse arquivo, né, de títulos que você quer incluir e um outro arquivo com um script que fala, ó, faça um append, faça um sort e inverta a base. Tudo bem, Flávio? Qualquer dúvida pode perguntar que o Mori me avisa. Então, o comando de inversão é mx, o nome da base de dados. Aí eu fiz a cópia do arquivo, né, liutitle.fst para cá, porque não vem no pacote, então tem que fazer a cópia. Eu já fiz a cópia. Então eu coloco fst igual arroba. Aí, ou eu posso, como é o mesmo nome do arquivo de fst com a base, eu não preciso escrever ele. Caso fosse diferente, era necessário. Então, winv igual new title. Winv igual new title. Não precisa mais. Menos ao now, tel. Eu acho que tem uns 800. Vou fazer igual a 100. Pronto. Tá listo. Agora a gente pode já copiar daqui para o diretório do LiuDBI Web. Eu vou mostrar para vocês agora. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui aberto. Deixa eu abrir aqui. Ah, já tinha. Então, só para sem indexação, periódicos. Vocês vão notar a mudança porque esse título não é mais Lilacs, né? Então ele vai sair. E, quer ver, vamos lá ver uma das revistas aqui. Enfermagem, ou cuidar. Vamos ver aqui. Ele não está aqui, viu? Eu ainda não coloquei ele aqui. É só para mostrar que ele não está aqui. Também vai mudar bastante essa base, porque tá muito desatualizada. Essa aqui está aqui. Vamos ver aqui qual é a revista mesmo. Ciência, aqui, ó. Então, ele não está aqui. Agora eu vou dar um cancelar e vou fazer a transferência dos arquivos. Então eu vou pegar aqui desse temporário todos os meus liutars, fazer uma cópia e vou copiar aqui Então, aqui é o diretório do... Eu vou fazer uma... Eu não vou fazer uma cópia de segurança, mas é bom fazer. Sempre, se quiser criar nesse diretório mesmo uma pasta e copiar essa ali o title, mas eu vou colar direto. Copiar e substituir. Todos. Copiar e substituir. Pronto. Então, tudo bem? Deu pra ver ou não? Foi muito rápido? Bom, eu fiz a cópia para lá, vocês vão ver agora. Sem indexação. Aqui, aqui. Olha, ele já alterou, já saiu. Ah, tá bom, desculpa. Já apareceu para vocês? Então, ó, já saiu aquele arroba, né, que tinha aqui na listagem da frente. E vamos lá ver. Uma é enfermagem, a outra é... Aqui. Então. Você falou que agora a gente pegou.
Então, agora eu alterei. Quando eu fiz a cópia da área temporária, né, da área de trabalho, onde eu estava incluindo os títulos novos pro... Vocês estão vendo? Não. Do diretório onde o LiuDB Web, onde estava a base no LiuDB Web, ele altera. Tudo bem? Então, e a outra também está aqui. Eu acho que era... Bom, deixa eu ver aqui qual que é. Insert atual. Deixa eu ver aqui no I. Aqui, insert atual. Então, incluiu esses dois títulos. Então, é só isso. Agora, quem quiser fazer, como o Flávio falou, toda vez que abaixar um título novo tem que fazer isso, tem que fazer isso. Se esse título entrou para a Lilacs, aí você tem que fazer esse trabalho de tirar da sua base também, para não aparecer duas vezes aqui nessa listagem também. Tem alguma pergunta? Eu não estou falando? Ele está com um pouquinho de delay, então eu estou meio perdida aqui com o Mori. Espera um pouquinho, deixa eu minimizar isso aqui. Então é isso. Alguma dúvida, pode perguntar aí no chat que o Mori me fala. Eu vou começar agora, eu vou mostrar agora como que faz uma base de dados auxiliar para esse campo aqui, base de dados. E depois eu faço um teste final, aí a gente pode também abrir para conversar, para quem tiver dúvidas. Então, mas você pode fazer para você pode fazer lista controlada para qualquer campo que você quiser, tanto para descritores locais, ou também para subcampo, no caso de afiliação, se você tem toda uma listagem, você também pode fazer. Eu vou até mostrar, o meu exemplo, na verdade, é nesse campo, base de dados, mas depois eu posso mostrar um exemplo num subcampo. Então eu vou dar um cancelar aqui, só para sair. E agora eu vou voltar aqui para o meu prompt do DOS. E aqui eu vou mostrar. Então essa é a estrutura, olha, essa aqui é BIRIM, não estou mais no temporário. É BIRIM, né, a estrutura onde está aqui no Note do Mori. Aqui no comum, eu vou criar um diretório novo, né, você pode criar aqui mesmo, mas só para manter uma estrutura, eu vou criar um diretório novo, que eu vou escrever campo 4, ou base de dados. Bom, tanto faz, vou escrever campo 4, que é a tag do campo. Como padrão. Tá muito rápido. Normalmente é assim? Ó, vou deixar assim. Para seguir esse padrão aqui embaixo. Que é o campo 4. Deixa eu só anotar aqui, que eu vou precisar depois. Também posso copiar. CPO 04. Então, nesse lugar, eu vou criar essa base auxiliar para esse campo, nesse diretório. Então, vou dar um copiar aqui, só para mudar aqui, CD. Pronto. Tudo bem, Lori? Então, tá bom. O que eu preciso? Né? Eu mostrei como que se cria um master a partir de um ID. Agora eu vou mostrar como se cria um master a partir de um arquivo um TXT, né? Um arquivo sequencial. No caso a gente põe .sec. Então vou entrar aqui no Notepad. Deixa eu só escrever o nome dele aqui embaixo já. Ele vai chamar base de dados. .sec, pode ser o nome que você quiser. Pronto. Sim. Para esse campo, eu criaria só um
uma tag, a tag 1. Mas como eu quero mostrar como que funciona, eu vou criar duas nesse caso. Então, a tag 1 vai ser o número 1. Aí, no caso, eu vou usar um separador, que eu vou usar o pipe. Podia ser ponto e vírgula também. E aí eu vou colocar Lilacs. Aí eu vou criar mais um campo, mais um registro. No caso 2, um separador. E vou colocar BDenf, já que meus títulos eram de enfermagem. E aqui, só para aumentar um pouquinho, eu vou colocar o 3, vou colocar o pipe e vou colocar acervo. Quando você faz esse arquivo texto no Windows, você tem que dar mais um Enter. Porque senão ele fica sem esse último registro. Se for no Linux não precisa. Então eu vou salvar esse, salvar, vou fechar. Então ele está aqui. Agora eu vou dar o comando mx sec igual base de dados.sec e eu já vou ver ele, olha. Era isso que eu queria. Eu não criei o master ainda. Para criar o master eu dou um create igual base de dados. Base de dados. Pronto. Se forem muitos registros, você pode dar -ao now. Senão você pode ir 1 a 1. Como é pouquinho, mas eu vou dar 1 a 1 now, porque da outra vez eu não dei. Então tá bom. Agora esse master está aqui. Como eu não vou fazer nenhuma consistência, nenhum cheque, então eu não vou inverter essa base. Mas se eu fosse fazer um cheque para ver, só pode entrar campo, né, naquela lista que está aqui, aí precisaria fazer um invertido. Mas no caso eu só vou mostrar, então eu só vou mostrar a lista, não vou fazer cheque. Então eu não vou fazer um invertido também. Então ele já está aqui criado. Eu tenho que entrar como administrador. Vou sair aqui do meu perfil. Deixa eu ver se eu tenho administrador. Confirmar. Não tenho. Espera só um pouquinho. Eu tenho que entrar no perfil de administrador. Se você quiser, você pode alterar a mensagem, né? O aviso aos usuários aqui, né? Que vai ser meio-dia, sei lá, bota 14 horas, ou escrever o motivo, você que sabe, né? Ali serve para fazer alteração para quando o usuário entrar e ver que ele não pode usar a explicação ou quando vai voltar. No caso aqui ninguém está mexendo, então eu vou só desativar, deixar aquela mensagem mesmo. Então está desativado. Então eu posso entrar aqui nessa opção do menu, que é base de dados. Eu vou entrar em base de dados, definições. Eu vou entrar em campos. Também estou rápido? Já mostrou para vocês? Mostrou. Campos. No caso, eu quero alterar esse campo aqui. A tag 4, base de dados. Eu não quero fazer alteração no campo, eu quero só incluir uma base auxiliar. Então eu venho para cá. Vocês viram que lá não aparece, né? Só aparece como default Lilacs. Aliás, eu vou entrar aqui na alteração, e só para mostrar, porque aqui está Lilacs como default. Então acho que ele vai vir marcadinho a Lilacs quando a gente, nas opções lá. Então voltando aqui, base de dados, bases auxiliares. Então agora é só preencher os campos aqui. Que eu vim aqui pegar aqui. Eu vou pegar só esse cara aqui, só a última pasta e base de dados. Ctrl V, barra, base dados, ponto, asterisco. Não, base. Ou base, deixa eu dar uma conferida. É base de dados, isso. Pronto. Aí um nome aqui qualquer. Eu vou colocar CPO 04. Aqui eu tenho uma opção de mostrar só a lista ou de mostrar a lista com um texto embaixo. Mas no caso eu vou mostrar só a lista, porque a pessoa não vai poder entrar, né, diferente de Lilacs, BDenf ou do acervo.
E aqui aqui é o formato de apresentação da base de dados auxiliar. Então, se vocês lembram aqui da minha base, a tag 1 é um número e o 2 é o nome da base. Então aqui eu quero que apareça o V2. E aqui o formato para gravação do dado na base auxiliar. Então eu vou colocar V1. Né? Mas você pode colocar aqui um formato. Se for num campo de descritores locais, você pode colocar nos 3 idiomas e colocar só uma sigla, né? Aí então você faz o campo V1, V2, V3, V4 e coloca no campo 1 o código, no campo 2 espanhol, no campo 3 o português, no campo 4 o inglês. E aqui você coloca if, né? Só tem que saber um pouquinho de formato de ifs, né? Também. Então eu vou gravar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, é só isso. Gravar. Então ele está feito já. Se a gente for lá no usuário, ele vai estar lá. Eu só tenho que clicar aqui em disponibilidade, ativar o sistema. Aí eu vou ter que sair porque eu não tenho usuário, voltar, entrar, configurar. Eu vou pedir uma sem indexação, usar lá no periódicos. Está muito rápido? Confirmar. Então, aqui ele já me aparece a listinha. E o Lilacs já está selecionado, porque lá na configuração está Lilacs como default. Mas se você tirar o Lilacs como default, ele não vai aparecer selecionado. Aí você seleciona qualquer um. Né? Você só tem que usar o Ctrl para assinalar mais de um, né? Senão você perde e faz a gravação. É isso. Tem alguma dúvida? Eu posso até gravar. Espera só um pouquinho. Então, eu acho que era isso. Isso que eu me propus a mostrar que eu conversei com o Marcos Mori. Não sei se alguém tiver dúvida. Tá. Assinalar. Nossa, ainda? Vou Hola, bueno, ¿tiene alguna pregunta que quieres hacer? Então a Catita acordou que quer mostrar uma coisa mais, só um ratito. Posso falar? Então, é só para mostrar a configuração de inclusão. Não está falando? Peraí. No meu está clicado para falar. Então, só para mostrar na configuração como... Pode falar? É que o Mori está aqui me controlando, espera só um pouquinho. Então, eu vou sair daqui só para mostrar na configuração das bases no subcampos. Espera só um pouquinho. Deixa eu sair daqui. Então, desativar o sistema. Aqui em campos, eu vou pegar o campo 8, que ele é o mais completo que eu tenho. Alterar. E aqui embaixo, tem na documentação, viu, essa informação. Mas aí, cada subcampo tem um significado. Né? O subcampo L é o da letra do subcampo que vai aparecer na tela. Eu vou abrir o Assist depois para vocês darem uma olhada. E o subcampo B é aonde eu falo que tem essa base auxiliar no subcampo do campo 8. Entendeu? Então, sempre tem que ser embaixo, né, do UDB Web. Aí, no caso aqui, tem comum, codes, language. Né? Se a gente entrar aqui por baixo, no comum, ó, eu estou no comum, aí codes, cadê aqui? Codes.
Aí a base chama language, que é o idioma do texto completo, né? Esse daqui, entendeu? Então, quando for no subcampo, a base dos auxiliares é configurada por aqui, não é configurada por lá. Aqui, ó, outra base, é a de extensão, né? Que é a extensão do texto completo, e tem mais uma que é o do tipo de arquivo, que também está aqui, né? Então, essas bases estão todas aqui. Aqui, ó, no campo 8, tem a de extensão e a de tipo de arquivos. Então, quando ele for uma base auxiliar de um subcampo, ele é aqui que altera, não é no bases auxiliares. Eu vou mostrar esse campo só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Não sei se todo mundo conhece o LiuDB Web. Então, vou sair e vou voltar como o meu... Eu não sei se eu ativei o sistema. Ativei. Então, aqui... indexação, vou pegar o monográfico porque já aparece o campo 8 na primeira tela. Então, aqui nesse assistente. E tem lá a opção também de... A documentação disso está lá no dicionário. Desse daqui, já, eu acho que já está lá, está até... acho que até a última versão. Então, para aparecer essa lista, ó, essa é a lista de idiomas. Então, é lá que a gente configura, no Bzinho, no subcampo B daquela área. Né? E aqui aparece essa daqui é a extensão do arquivo, né? E esse daqui é o tipo de arquivo, o Y. E aparece essa listagem. Pronto. Acho que agora eu terminei mesmo. Alguma dúvida, pode perguntar. Olá, ¿hay alguna duda? Bueno, si hay alguna duda, ustedes pueden escribir también para nuestra lista de redes. Puede consultar sobre tesis. Sí, pode hablar, Greg. Bueno, yo me voy a repetir lo que Greg escreveu acá. Uma consulta. Estou utilizando o LiuDB Web 1.7b e quando hago o registro de tesis no campo de autor personal B16, não me aceita a informação introduzida. Como lo puedo solucionar? Posso falar? Então, o campo 16, o de autor, eu não sei, acho que se você mostrasse para a gente, porque lá não, eu sei que o campo de autor de teses, o que dá bastante problema é que não pode colocar afiliação, né? Ele tem os subcampos de afiliação, mas se você entrar lá na ajuda, deixa eu entrar aqui, deixa eu compartilhar de novo aqui. Mas então, quem tiver também esse tipo de dúvida que não teve a ver com a apresentação e quiser enviar, pode mandar para o... Não, se for de suporte, se for de tecnologia, é para o Redes. Mas se for de metodologia, aí pode mandar para o lilacs.org. Não pode mandar tudo para o Redes que o Mori redireciona. Espera só um pouquinho que eu estou tentando compartilhar de novo. No quadro branco, eu já cliquei. Quadro branco. Okay. Mas eu não estou vendo. Já está compartilhado? Você está vendo aí? Espera aí. Se eu clicar aqui, você está vendo agora? Não? Então, para um pouquinho. Parei. Aqui, ó. Parece que ele está mesmo. Tá vendo uma linha aqui amarela? Parei. Voltei. Agora sim.
Então tá bom. Agora tá vendo, né? Então vamos vir aqui, documentalista, vou fazer só uma sem indexação, tese. Então tá bom, aqui ó, 16. Eu sei que tem o assist, é que o sistema não tem como aparecer ou não aparecer o assist conforme o tipo de literatura. No caso, o assist, ele é mais para série periódica ou para monográfico. Para tese ele não pode ter, porque ele não pode ter afiliação. Deixa eu ver, deveria estar escrito aqui, olha. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa. De tese. Ó, não deve ser preenchido, não é isso, obrigatoriedade, afiliação, aqui eu acho que tá, olha, aqui mesmo, ó, afiliação, o preenchimento do subcampo de afiliação no campo 16, autor pessoal, é obrigatório somente para as analíticas de série periódicas, mas se for preenchido para monografia e não convencional, as mesmas regras devem ser seguidas, exceção se dará com teses. Não devem conter dados de afiliação, pois os dados da afiliação de defesa são descritas no campo 50 e 51. Então, se eu colocar aqui... Ela falou que ela Mori... pode falar. Uns exemplos do manual e também não deu... Não deu certo? Mori... Marcos Luiza, como é que eu fazer? Mas eu tenho que preencher tudo. Deixa eu fazer aqui. Teste subcampo em inglês. Deixa eu ver aqui que eu tenho que preencher. 9 já está preenchido. Material textual. Colocar eletrônico. Não, aqui é só tô preenchendo para tentar ver se passa ou não passa pelo cheque. Br. Qualquer coisa. HTML. Gravar. Pronto. Eu só tô colocando os campos que eu acho que precisa. Vou colocar em inglês mesmo. Então, a instituição. Vou colocar aqui. Ixi, o campo está embaixo. Então, título acadêmico. Apaga. Vou colocar aqui, doutorado. Deixa eu ver o que mais. 2013. 000 São Paulo, Brasil. Pronto, confirma. Tá. Eu pus o errado aqui. Espera só um pouquinho. Deixa eu usar o assist aqui, fica melhor. Em inglês. Gravar. Confirmar. Então, ó, ele vai passar, ele vai deixar eu gravar. Mas também eu pus só os mínimos. Deixa eu voltar nele, editar, e vou incluir uma afiliação. Acho que esse aqui, né, que eu fiz. Fonte. Esse mesmo. Então, se eu vier aqui e tentar incluir qualquer campo, Bireme, São Paulo, Brasil, na teoria ele devia reclamar e não deveria deixar. Mas aí também, vamos ver o erro que vem, ó. Aí ele dá erro na tag 16, autor pessoal inválido, né? Ele poderia escrever aqui, né, que teses, a gente pode tentar melhorar essa mensagem de erro, né? Apesar que talvez seja descontinuado, mas... Então, mas na verdade, se você colocar só o nome do autor sem a afiliação, ele deveria passar. Tudo bem? Tem mais pergunta? Gabi,
Se há mais dúvidas ou a resposta de Catita respondeu suas dúvidas. O vídeo tem uma pergunta também. Ele fala assim: entrando autores em série monográfica é descartada. Deixa eu ver se é isso, né? O vídeo. Eu não sei se é a mesma. Usando o assistente para introduzir 2 ou mais autores pessoais ou institucionais no campo série monográfica é descartado. É isso que a dúvida de o vídeo. É mais para cima. Eu vejo. Oi, o vídeo. Então, não deveria ser. Na verdade, a gente estava com um problema no Assist, dependendo da versão do browser. E aí, eu vou até mostrar aqui, estava tendo um problema com a filiação, porque descrevia certinho e aí colocava o subcampo 1 na frente, bagunçava o autor. Mas esse de descartar, ele não deveria descartar. A gente pode conversar, né? Não por aqui, mas tentar conversar e ver como que se faz. Eu vou só mostrar aqui rapidinho, então, uma wiki que fala desse problema, mas não é desse problema de descartar, é um problema de afiliação, dependendo do browser. Que está... Eu vou procurar e eu já mostro. Espera só um pouquinho. Sim. Luz, a consulta de luz se instala em LUDB Web em um servidor Linux e quando se quer carregar documentos a texto completo, não é possível, essa mensagem. Format syntax. Bueno, donde deveríamos provar como ocorre isso. Então, na verdade, tem esse pacote de segurança que parece que está faltando um arquivo de PFT. Quando ele teve o problema de segurança, a gente também tem numa wiki, eu vou mostrar, e pela mensagem de erro está faltando esse arquivo, talvez quando foi fazer a instalação do pacote, não sei se ou danificou esse arquivo ou esse arquivo não foi. Então, se eu mostrar, vou aproveitar aqui, Luz, e já mostro. Então, ó, primeiro... esse daqui, essa página da Wiki tem na versão em espanhol, deixa eu ver, tem. É para quem está com problema no LUDB Web no Assist, que ele estava colocando o subcampo 1 na frente do subcampo asterisco, então ele dava problema. Agora tem esse outro que eu também vou procurar e eu já mostro, esse do pacote. O Mori está procurando. Qual? Não, esse daqui era que eu ia mostrar. Do vídeo a gente tem que conversar para ver por que no série monográfico está perdendo no Assist. Então, se você puder depois passar um e-mail para o Redes, com o browser que você está usando e até com um documento para a gente testar, seria bom. Só um pouquinho que o Mori está procurando a página da Wiki. Luz,
Graças, Flávio. Já estamos terminando. Muitas graças por sua participação. Luz, é melhor, então, que envie um e-mail para redes que nós vamos a contestar com os passos que tem que fazer. O que Kátia falou é que, por questão de segurança, nós hicimos um paquete de proteção ali do DB Web, que é o enlace que eu puso em chat. Então, aí passo a passo, o que deveria ser para proteger o UDB Web. Então, se não é claro para você, porque é uma coisa bem técnica, envie essa dúvida para nosso redes, porque há mais pessoas que podem receber essa pergunta, e contestamos por allá. Mas, em realidade, esse enlace que eu pusiste no chat são os passos que deveria ser. Por isso que está ocorrendo esse erro no upload. Tá bem, Luz? Bueno, creio que o tempo também se está se excedendo bastante. Todas as dúvidas que tem, pode perguntar pela rede. Luz, eu falei que o enlace que eu pusiste no chat são as etapas que tem que fazer para resolver a questão que há escrito no chat. Então, todas as dúvidas que tem, que não foi contestado agora, por favor, envie as perguntas para nossa comunidade redes. Tudo bem? Gostaria também de falar a todos que se tem algum tema que queres que nós haga um encontro virtual, não é necessário que tenha que ser uma vez por mês. Pero se tem alguma pergunta, algum tema que queres que hagamos um encontro virtual, por favor, envia para a redes essas sugerências. Tá bem? Então, creio que por hoje é isso. Agradeço também a Kátia por sua brilhante apresentação. E estamos disponíveis para o que queres perguntar em nossa lista de redes. Tudo bem? Então, graças a todos pela participação e muitas graças. Graças e saúde a todos. Muito obrigada. Tchau, tchau. É isso aí?